Fiquei aqui pensando na hora da oração. Impressionante, né? Como todos os pais vão às lágrimas, se emocionam, não choram? Choram, porque é bonito demais ver os nossos filhos seguindo e pregando o Evangelho, né? Servindo a Deus. A gente como pai não se aguenta. A gente como pai fica agradecido, fica feliz, fica honrado. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa que Deus falou ao meu espírito aqui quando isso estava acontecendo. Imagina quando Deus vê a gente fazendo isso. Imagina quando o nosso pai lá de cima olha e vê a gente no momento difícil pregando a palavra, no momento difícil acudindo alguém, ajudando alguém, estendendo a mão. Imagina como Deus olha para a gente. Da mesma forma que nós olhamos para os nossos filhos. É igual, não tem diferença. O amor que a gente sente pelos nossos filhos é o amor que o nosso pai sente por nós. E assim ele se alegra quando nós fazemos o que ele nos ordena. Então eu quero, antes de começar a palavra, dizer que nunca se esqueça desse momento. O momento que a gente se alegra com os nossos filhos por amor. É um amor verdadeiro. Não tem como ter um amor diferente por nossos filhos. Meus filhos que estão aqui, eu tenho 4. Não tem como ter um amor diferente. O amor é verdadeiro, é puro, é real. Um amor que não tem barganha, um amor que não tem, sabe, não tem nenhuma mágoa, nenhuma tristeza. É um amor verdadeiro. O nosso filho pode fazer o que for conosco, que nós vamos amá-lo sempre. Sempre, 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 de toda maneira. Você pode ficar até chateado e triste no momento, mas o amor vai permanecer, porque ele é real, ele é puro, ele é verdadeiro. E é assim o amor de Deus conosco. E é assim que Deus faz conosco nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Eu ia até falar, quando o pastor falou sobre a questão do dízimo e das ofertas, que tem muitos pastores hoje dizendo que se você não der o dízimo, não der a oferta, você vai para o inferno. Deus não vai fazer com que um filho dele vá para o inferno porque ele não deu dízimo e oferta. Isso aí, para Deus é diferente. Porque quando você fala de dízimo e oferta, é porque Deus está querendo te abençoar. Não está querendo trocar uma salvação com você, o teu amor com você. Isso é insignificante. Deus não está preocupado com isso, nem um pouco. Porque quem faz a obra dele é Ele. É Ele. E aí hoje, quando eu cheguei aqui, que eu sentei nessa cadeira, que eu via a casa cada dia mais ficando mais cheia, mais lotada. E aí eu lembro quando eu sentei com o pastor lá no restaurante, falei para ele: pastor, Deus tem uma obra na sua vida. E Deus tem uma obra na minha vida. Então, é dele, não é nossa. Quem vai chamar as pessoas, quem vai trazer as pessoas, quem vai convidar as pessoas e vai convencê-las a estar aqui, vai dar credibilidade ao trabalho, é o Senhor. É Deus. Ele que toca no coração do Andrés para poder estar com vontade de estar aqui, do Daniel, da sua esposa, do Rubens trazendo a família. É o Senhor. Porque é para Ele, não é para a gente. Quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, não é para a gente, é para Deus. Nós aqui, eu creio que o pastor Cláudio pensa da mesma forma que eu. As ovelhas de Deus não é da igreja, não é nossa. Nós não temos nossa, tá aqui. Não, é do reino. Ninguém é dono de ninguém. Vocês estão aqui porque Deus colocou no coração de vocês. Vocês vêm para cá porque Deus colocou isso no coração de vocês. E vocês se sentem em paz aqui. Por isso que vocês têm que entender que tudo na nossa vida vem por Deus. Tudo vem por Deus. Até as dificuldades que nós vivemos, Deus ele está ali nos ajudando. Porque se aconteceu algo na sua vida, foi porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, é para talvez provar e testar a nossa fé, o nosso momento, a nossa vida. E aí eu quero entrar na mensagem de hoje, eu quero falar para vocês que antes da gente pregar a palavra, primeiro eu quero agradecer ao pastor Cláudio pelo convite, pela oportunidade, pela honra que o Senhor está me dando. Mas eu quero dizer para vocês que antes da gente pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão vindo aqui ouvir, né, e se alimentar da palavra, acho que o homem de Deus ele tem que pregar para si próprio.
Não adianta as pessoas vir aqui e usar o altar, o púlpito, para poder ficar mandando recado, mandando indireta. Não. Isso não vem da parte de Deus, não. O homem de Deus, quando vem pregar a palavra, primeiro a palavra tem que testificar no coração dele, para a vida dele e para a alma dele. Ele tem que estar vivendo aquilo para ele poder saber o que ele está falando. Como é que você vai falar de algo que você não tem uma experiência, que você não está vivendo, não está passando, que Deus não tenha tratado na sua vida? É muito difícil viver isso. Então, antes de qualquer coisa, Deus ele tem que falar o nosso coração. A palavra tem que ser para mim, em primeiro lugar. Porque ela tem que servir, não é para o irmão, é para todos nós. A começar de mim. Essa é a grande diferença de você estar ligado naquilo que Deus tem que falar com você. Quando o pastor Cláudio lá no início da semana fala, você vai levar uma palavra no domingo, eu não fico procurando nada. Eu não fico vendo, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Não, porque eu sei que Deus vai falar ao meu coração. A palavra tem que vir dele. Tem que vir do céu. Não adianta vir do que eu acho que é o momento. Não, é o que eu estou passando, é o que eu estou vivendo. Essa palavra tem que servir para mim. E Deus tem que falar ao meu coração para que eu possa levar isso para os meus irmãos. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma ou de outra no coração de todos nós. E aí o que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra que a gente vive isso todos os dias. Todos os dias nós vivemos isso. Que quer dizer o seguinte, e eu vou perguntar para vocês, e quando você não desiste? E quando você não desiste? Você já desistiu de algo, Daniel? Já desistiu? Já desistiu, Rubia? Você já desistiu de alguma coisa, Andrés? Você já desistiu, Rubens? Você já desistiu de algo que era um sonho seu, que era uma vontade sua? Você já desistiu? E aí eu te pergunto, e quando você não desiste? Quando você não deixa isso tomar conta da sua vida e desiste? Porque a palavra desistir, ela está no nosso meio o tempo inteiro. A palavra desistir, ela está na sua cabeça o tempo inteiro. No seu dia o tempo inteiro. A palavra desistir, ela te acompanha a todo momento. E eu pergunto para você, e se você não desistir? Não sei se todos vocês já viram uma figurinha que diz assim, vem um cara, ele vem quebrando uma parede, vem quebrando uma parede, vem quebrando uma parede, e ele, cada vez que ele quebra, ele só vai vendo parede. Ele quebra, ele só vai vendo parede. Ele quebra, ele só vai vendo parede. E aí nessa imagem, mostra ele parando na última pancada. Se ele desse mais uma, ele ia encontrar, ali naquela simbologia que tem a imagem, ia encontrar o ouro. Na última, ele cavou, e na última, que ele tinha que dar só mais uma, ele desistiu e voltou. E aí eu te pergunto, e se ele não desistisse? E se ele não parasse? Eu quero trazer para vocês aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. A gente vai dar uma caminhadazinha na Bíblia, porque eu preciso exemplificar algumas coisas, para que a gente possa viver e entender isso. Deus está fazendo tantas coisas, né? Que hoje nós temos uma venezuelana, um americano, a igreja está ficando internacional. Né? Tá vendo? Intérprete, temos até intérprete. Eu louvo a Deus e creio em nome de Jesus que um dia eu vou estar pregando em inglês. É um sonho, é um objetivo meu. Eu não vou desistir. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Fico vendo aí Deus fazendo... meu filho nunca estudou inglês. E fala inglês como... Eu falo, meu Deus do céu, como é que é isso?
É impressionante. Falei, Deus, eu quero isso também. Bota isso em mim, pelo amor de Deus. Desce essa unção da língua estranha americana, inglês. A língua estranha tem que ser inglês. Desce sobre a minha vida. Porque eu sempre gostei, né? Eu sempre, desde garoto, eu sempre tive o desejo de falar inglês. Eu até tento, arranho, né? Eu estava ali conversando com ele, e aí, lógico que algumas coisas eu não entendo, mas a maioria eu vou ouvindo, vou pegando, vou juntando as palavras e vou conversando. E entendi tudo que ele falou. Da questão da saúde dele, do hospital, e eu consegui entender e conversei com ele. Eu fico feliz. Eu gosto. Mas amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28. Quem quiser ficar de pé pode ficar, mas quem não quiser fica à vontade. Mateus 11, 28. Essa é uma passagem muito conhecida por nós. As pessoas já conhecem essa passagem, mas ela é um início de um caminho que eu preciso fazer dentro da palavra hoje. E aí diz assim, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Todos já acharam? Eu vou começar só quando todos acharem. Mateus 11, 28. Ok? Go? Vou arranhando. E diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus fala, Jesus fala, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te damos graça nessa manhã, Pai. Glorificamos o santo nome do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Senhor, ministra sobre nós, Pai, a Tua palavra. Meu Deus, que a Tua palavra é o nosso alimento diário, nos fortalece. E, meu Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Tira todo o impedimento da mente, da alma, Pai. Meu Deus, desbloqueia qualquer seta do inimigo para que essa palavra não venha a ser interpretada pelos Teus servos. Meu Deus, em nome de Jesus, clareia, Pai, sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai, a Tua palavra, Pai. E nos entregue o Teu fardo que é leve, Pai, e suave, Pai. Em nome de Jesus, esteja, meu Deus, conosco, Pai. E que o Senhor possa me usar, Pai, humildemente falando, Pai, para pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, eu te agradeço por isso, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Daqui eu estar, Pai, e poder ser usado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho sobre por que não desistir. Se você não desistir, isso é uma pergunta e uma questão muito forte que acompanha a nossa vida. E acompanha a nossa vida, eu posso dizer que desde o princípio, desde o início. A gente tem essas dúvidas, a gente tem essas dificuldades de tomar essa decisão desde o início, desde jovem, desde criança. Muitas vezes nós, como jovens, a gente inicia num esporte e aí no meio do caminho a gente desiste. Muitas vezes, quando criança, nós começamos a fazer alguma coisa extracurricular, né, dos nossos estudos, e aí no meio do caminho nós desistimos. Muitas vezes nós começamos os estudos e quantos jovens nós vemos que no meio do caminho não conclui nem o ensino médio, não conclui a universidade. As dificuldades fazem com que eles desistam. Mas aí eu faço a pergunta para vocês: e se você não desistisse? Como seria hoje a sua caminhada? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava num processo estudando muito para o colégio militar. Eu queria ir para a aeronáutica, eu queria ir para a escola naval, e eu estava estudando demais. Eu estudava no Tamandaré demais, e aí no meio do caminho aconteceu um problema.
entre meu pai e minha mãe, e aí, infelizmente, eles romperam o casamento e eu tive que desistir daquilo que eu sonhava. Aí eu pergunto para mim até hoje, e se eu não desistisse? E se eu tivesse continuado mesmo tendo aquele problema? Isso é uma pergunta que a gente faz todos os dias. Eu vou levar para vocês na palavra aqui, quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chamou Abraão e falou para ele: sai da sua casa, sai da sua parentela, que eu lhe mostrarei uma terra. Pensa, ele falou para Abraão: sai da sua casa, sai do seu conforto, sai da sua família, que eu vou te mostrar uma terra. Vou te mostrar uma terra. Ele não falou o que era e aonde era, de que forma era, mas ele disse: eu vou te mostrar uma terra. O que fez Abraão? Obedeceu. E foi. Caminhando. Deus não mostrava nada. Deus não falava nada e ele foi seguindo. Num certo tempo, depois que ele se separou de Ló, Deus mostrou para Abraão a terra. Ele disse para ele que seria Canaã. Porém, na promessa lá atrás, Deus disse para Abraão que ele seria um pai de nações, de multidões. Mas o tempo passou e Abraão era ele e Sara. Ele e Sara. E aí ele podia começar a conjecturar e falar: meu Deus falou que eu seria um pai de nações, de multidões. E só eu e minha mulher. Eu tento frutificar, tento multiplicar junto com a minha esposa, mas nada acontece. Minha esposa é estéril. Ela não engravida. Como é que você é pai de multidões? Imagina a cabeça de Abraão, a confusão que deveria ser na cabeça de Abraão. Todos os dias ele se perguntava: mas como é isso? Deus falou comigo. Deus me prometeu, Deus me entregou, eu fiz. Mas nada acontece, não está acontecendo. E quantas vezes isso acontece na vida de vocês? Quantas vezes vocês se encontram com essa pergunta na cabeça de vocês, na vida de vocês? Porque, como eu disse, a palavra desistir a todo momento vem no ouvido de vocês. Porque vocês sabem daquilo que Deus falou ao coração de vocês, vocês têm essa certeza. Só quem pode ter essa certeza de que Deus falou ao coração de vocês, não sou eu, sim vocês. Eu tenho a certeza que Deus falou no meu coração para mim, e você tem para você, irmã. E você segue no seu íntimo, no seu eu, você segue aquilo que Deus falou ao seu coração. Só que às vezes as coisas não estão acontecendo, você não está vendo. Deus te prometeu uma família, Deus prometeu multidões, e as coisas não estão indo. E o tempo está passando. Eu já tenho 43. Tem gente chegando aos 60. Tem gente chegando aos 20, 21. E o tempo está passando. E você não vê o que está acontecendo. E quantas vezes você diz: eu vou desistir. Não, isso é coisa da minha cabeça. Isso não vai acontecer. Não foi Deus que falou isso para mim. Eu criei isso na minha cabeça, nessa expectativa dentro de mim, e eu estou fazendo essa ilusão, eu estou projetando isso, mas isso não vem de Deus, isso não é para mim. Fica imaginando a esposa de Abraão, falando para ele: você é louco, você ouviu isso lá atrás, mandou a gente sair da nossa casa, da nossa parentela, do nosso conforto, e cadê? Cadê a promessa? Cadê o que você me prometeu? Você falou que Deus disse a você, porque Deus chamou Abraão, falou com Abraão, não falou com Sara. Cadê Abraão? Cadê? O nosso filho. Imagina o desejo da mulher de ser mãe. Imagina o desejo da mulher de ser mãe. Ela, quando Abraão falou aquilo para ela, e ela sabendo que ela não poderia ter filhos, ela deve ter sido a primeira: vamos, porque se ele falou isso, nós vamos gerar um filho. Imagina a expectativa dela, de Sara. Ela devia estar sedenta, dormindo e acordando, falando: eu vou gerar. Vai acontecer. E nada.
Nada. O tempo passava e nada. E eu pergunto, e se Abraão desistisse? E se Sara desistisse? E se a Hilma desistir? Se o Guilherme desistisse? Se o Andrés parar diante de toda a dificuldade? O que será que ele vai deixar de viver? Porque o Deus que nós servimos é um Deus que cumpre o que Ele te prometer. Porque Ele é Deus. Vocês viram que nós vivemos aqui agora há poucos minutos? A emoção, a alegria. Você quando promete algo para o seu filho, você vira o mundo para cumprir. Você deixa de ter. Você deixa de ter. Ou você vai fazer o que for para cumprir. Porque é o teu filho amado. Que foi gerado por você. E é o que você tem de melhor na sua vida. E é assim que Deus pensa com cada um de nós. Porque nós somos imagem e semelhança a Ele. Nós somos o melhor que Ele tem. E quando Ele te separa, quando Ele te promete, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa o momento, não importa a dificuldade, Ele vai cumprir. E Sara já era com 90 anos de idade, 90 anos de idade. Nada acontecia. Mas eu quero falar algo que aconteceu antes. Ela já não acreditava mais em poder gerar um filho e poder dar um filho do ventre dela para Abraão. E aí o que ela faz? Ela pega uma serva chamada Agar, manda ela se deitar com o marido, porque ela achou que o filho poderia vir de uma serva, que ia ser um filho do sangue de Abraão, mesmo sendo com outra pessoa, mas era o sangue de Abraão. Ela achou. E ela tomou uma decisão precipitada. Ela deu um passo onde ela não teria que dar. Porque ela já não acreditava mais. Naquele momento ela já estava desistindo. Ela já estava dizendo para ela, não, eu não vou ser capaz. Isso não vai acontecer. Então vem cá, Agar. Toma. Faz você cumprir a promessa. E aí eu quero dizer para vocês que a promessa de Deus, quando é sua, não é do Andrés, é sua. Não adianta você querer fazer algo para ajudar a promessa de Deus na vida da outra pessoa se Deus não mandar. Não adianta. Porque a promessa é sua. Deus vai tratar com você. Deus vai fazer com você. Não vai fazer com outra pessoa. Por outra pessoa. Quantas vezes eu fico de joelho no chão aqui de madrugada orando e falo, Senhor, me ajuda. Só que ao invés de eu esperar a ajuda de Deus, eu quero ir na frente. Eu quero ligar para um, falar com outro, chamar outro, conversar com outro, pensar que aquele cara ali pode ser a solução. Não! A solução para a nossa vida, para o nosso problema é Deus. É Ele que vai fazer, é Ele que vai cumprir. Não é o homem. Porque na hora que Deus... Ele vai mandar qualquer um e qualquer pessoa. Ele vai fazer até criar onde não existe. Não é o que a gente gera dentro de nós, a nossa expectativa. Não, é o plano de Deus. Porém, eu quero dizer para vocês que nós somos tricotômicos. Tricotômicos. Nós somos três. Corpo, alma e espírito. O nosso corpo foi feito do barro. Em Gênesis diz que Deus pegou o homem
e fez do barro e soprou na sua narina o quê? O fôlego de vida que gerou a alma. O nosso espírito foi dado por Deus. Então, no nosso corpo, nós falamos que nós alimentamos o nosso corpo agora de manhã. Comemos, né? Um café maravilhoso, um café delicioso. Deus fala para que a gente cuide do nosso corpo, porque o nosso corpo é o quê? É templo do quê? Do Espírito. Porém, nós devemos cuidar do nosso corpo, mas o nosso corpo vai ficar por aqui. Vai virar pó novamente. Pó. Devemos cuidar pela nossa saúde, né? Pelo nosso bem-estar, mas vai virar pó. A alma é algo muito importante, porque a alma é onde absorve todos os nossos sentimentos, todas as nossas dores. A alma que absorve isso. Muitas vezes a gente fala assim, né? Essa doeu lá na alma. Não é verdade? A gente fala assim, está doendo lá na alma. Muitas vezes a gente fala assim, a alma está ferida. Porque a alma é a caixinha dos nossos sentimentos. E tudo está ali na alma. Só que eu quero dizer para vocês que quando a gente cuida do nosso espírito, ele sobrepõe tudo isso. Ele passa por cima de tudo isso. Como é fortalecer o nosso espírito? É orando, buscando a presença de Deus, é estar em comunhão com os irmãos, é estar aqui ouvindo uma palavra, nos alimentando do Espírito. E isso faz toda a diferença para que a gente vença as dores da alma. E eu fico imaginando que naquele momento, Sara já não aguentava mais, já não acreditava mais, ela já não tinha mais o que fazer. Ela não tinha mais o que fazer. Só que se ela estivesse naquele momento alimentando o espírito, ela ia prosseguir, ela ia caminhar, a alma dela ia gritar no sentimento de falar, eu sou uma fracassada, eu não pude gerar um filho para o meu marido, tudo que dá em mim dá errado, tudo que eu tento não acontece, nem a promessa de Deus na minha vida acontece. E aí a alma começa a falar, a alma começa a jogar para fora tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está vivendo. A alma traz para você tudo aquilo que você viveu no passado, tudo aquilo que te machucou. E aí você vai jogando isso para fora. Só que quando você está fortalecendo o espírito, você não deixa de sentir os sentimentos da alma. Eles estão ali. São reais. Porque são fatos que você já viveu. Não tem como apagar. Porém, o Espírito, ele te fortalece. O Espírito, ele te vivifica. E você tem forças para continuar. Quero dizer para vocês que naquele momento, Sara agiu com a vontade dela, com a carne. Levou Agar para poder se deitar com o marido. E o que aconteceu? Agar engravidou. Agar nasceu um filho chamado Ismael. É um filho do sangue de Abraão. Abraão olhou, imagina, era um filho, era sangue do sangue. E ele falou, está aqui a promessa de Deus, daqui vai ser a minha descendência, daqui eu vou ser pai de nações e multidões. E eu quero perguntar para vocês, foi isso que aconteceu? Foi através de Ismael que a história se iniciou, que a história se desdobrou, que a história vem até hoje? Foi através de Ismael? Não. Porque não era o plano de Deus. Deus falou para Abraão que ele ia fazer Abraão pai de multidões. E quando ele fala para você, Rilma,
que Ele vai fazer aquilo que planejou para a sua vida, fique em paz, porque o planejamento é do Criador, do arquiteto do mundo, do dono de nossas vidas. Fique em paz. Não deixe que a alma faça você parar. Não deixe que a alma faça você desistir. Se fortalece no seu espírito. Sara, quando era de 90 anos já, apareceu um anjo para ela. Teve que aparecer um anjo para ela, para dizer que ela geraria um filho para Abraão. E esse filho se chamaria Isaac, o filho da promessa. Abraão cuidou de Ismael como um filho, mas não era o projeto de Deus. Imagina se Abraão tivesse desistido de tudo. Eu faço essa pergunta para vocês novamente. Como seria a história? Como seria a história? Imagina. Imagina se a gente desistisse do nosso casamento, a qualquer problema e dificuldade que surge na nossa frente. Como seria a história? Imagina se a gente desistir dos nossos projetos, a qualquer dificuldade que apareça na nossa frente. Eu não vou chegar a dizer para vocês que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Não vai. Não vai. Todo dia, a todo momento, nós vamos ter a sensação e a vontade, o desejo de desistir. Porque não está acontecendo no nosso tempo, na nossa vontade, do jeito que a gente quer. Porém, eu quero dizer para vocês, não desista. Porque a promessa, o tempo e a vontade não é sua, é de Deus. Não pare, prossiga. Se eu pudesse, essa semana, eu já teria desistido de tudo. De tudo. Porque o inimigo sabe, ele fica jogando seta na sua cabeça o tempo inteiro. E o problema vai surgindo de onde você nem imagina. De onde você nem imagina. Você fala, meu Deus, ressuscitou isso dos anos 70. Tudo para fazer você desistir. Porque ele sabe que se você der a última machadada, o teu sonho está ali. O teu projeto está ali. A tua vitória está ali. A glória de Deus vai se manifestar. O inimigo sabe o tempo inteiro que se você prosseguir, se você continuar, não importa o tempo, a promessa vai se cumprir. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é. A promessa vai se cumprir. Não se preocupe. Porém, eu quero dizer para vocês, e se você desistir? E se você desistir? O que vai acontecer? Quem é que vai deixar de viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Quem é? Só não vive a promessa do Senhor aquele que escolhe desistir. Aquele que escolhe desistir não vive a promessa do Senhor. Agora eu quero deixar claro para vocês que é entender o que é a promessa do Senhor. Vocês têm que entender o que é a promessa do Senhor. Porque muitas vezes nós entramos em situações que é problema nosso. Deus não mandou a gente fazer. Deus não mandou a gente ir. Nós que vamos. Porque a gente quer fazer do nosso jeito para poder resolver, antecipar o que Deus prometeu e não está acontecendo. Sara chamou Agar e fez Agar gerar Ismael com Abraão.
E eu quero dizer o que foi necessário. O que foi necessário fazer para que a promessa de Deus se cumprisse. Porque a promessa era para Isaac. Mas existia Ismael. Como é que faz? Ismael era filho também. Ismael ia fazer parte da herança. Ismael ia fazer parte da promessa. Mas não era para ele. Ele não tinha que estar ali. A promessa não era para ele, era para Isaac, o filho do ventre de Sara. E aí, nós às vezes temos que tomar decisões que dói, que rasga. Vocês acham que Abraão não tinha carinho e amor por Ismael? Vocês acham que ele não tinha? Lógico que tinha. Era filho. Era filho. Ismael já tinha crescido junto com o pai. Imagina, um pai que nunca foi filho, um pai que nunca teve filho, e aí tem um filho. E aí ele cresce. Ismael cresce junto com Abraão. Abraão ensina Ismael a caçar, ensina Ismael a guerrilhar. Abraão ensina tudo para Ismael. Um filho. E aí nasce Isaac, o filho da promessa. Isaac cresce. E aí Deus vira para Abraão e fala assim: para Isaac crescer e viver a promessa, Ismael precisa sair. Ismael precisa ir embora. Ismael não pode crescer junto com a promessa, porque não é para ele. Quantas vezes nós trazemos coisas erradas por desejos nossos, vontade nossa para a nossa vida, e Deus fala, solta. E a gente não quer soltar, a gente quer segurar, a gente quer deixar aquilo ali. Não, o meu orgulho, a minha vontade, não posso abrir mão disso. O que os outros vão falar? Não posso dar um passo atrás. Eu sou um homem que tem muito respaldo. Eu tenho um nome. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho título, eu tenho dinheiro. E você não abre mão do que Deus falou. Solta. Porque só vai crescer. A promessa só vai se cumprir para quem é fruto da promessa. Para o que é fruto da promessa. Para Isaac crescer, Ismael precisa sair da sua vida. Qual foi a atitude de Abraão? Doeu. Dói quando a gente tem que abrir mão. Dói quando a gente tem que falar assim: meu Deus, eu vou ter que abrir mão disso. Eu vou ter que abrir mão do motorista, das secretárias, das assistentes que temos já em casa. Eu vou ter que abrir mão da minha família que está lá do outro lado do mundo. Eu vou ter que abrir mão de um negócio. Pô, mas esse negócio eu consegui. E muitas vezes a gente fala, foi Deus que me deu. E Deus não te deu nada. Deus não deu H para Abraão. Foi Deus que deu H para Abraão? Não. Foi Deus que pegou a mão de H e entregou para Abraão? Foi Deus? Quem foi? Foi Sara. Quantas vezes a gente vai, pega um negócio, traz para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família, e não foi Deus que deu. Fomos nós. Foi o nosso eu, a nossa vontade, a nossa precipitação. Porque aí muitas vezes a gente está prestes a desistir, muitas vezes a gente está prestes a parar, muitas vezes a gente já está lá no último respiro, e aí a gente quer resolver. A gente quer fazer. Não, vem para cá, para dentro. Vem para dentro do meu negócio. Vem para dentro da minha casa. Pode ficar aqui. Não, eu vou te dar isso aqui. Ontem,
ontem eu estava vivendo uma situação, um rapaz está com um problema sério para resolver, e ele está colhendo fruto de tudo que ele fez, e aí eu ia me meter na situação para resolver, ia até chamar um amigo para ir junto, e aí Deus falou comigo assim: não se mete no vento dos outros, não se mete no que eu quero tratar com as pessoas, porque senão vai sobrar para você. E eu, ok, não falo mais nada. Sabe por quê? Sabe por que eu ia me meter no vento dos outros? Sabe por que eu ia me meter no problema dos outros? Porque eu achava que dali poderia dar uma solução para o meu problema. Só que a solução do meu problema não vem pelos outros. A solução do meu problema não vem por ninguém. A solução do meu problema vem por Deus. Porque toda vez que eu tive só Ele resolveu. Das outras vezes que eu tentei buscar de outras formas, eu fico batendo cabeça. Então, para você crescer, para o sonho de Deus crescer na sua vida, para a promessa de Deus se cumprir na sua vida, Ismael precisa ir embora. E eu te pergunto, qual é o Ismael da sua vida que você não está tendo coragem de tirar dela? Não quero saber, eu não quero saber, mas eu te pergunto, para que você coloque diante de Deus, apresente ao Senhor, e se você tem coragem, como Abraão teve coragem em acreditar que o que Deus prometeu Ele ia cumprir, e reconhecer e acertar aquilo que ele fez de errado. Mas não foi ele, pastor. Não foi ele, foi Sara, que pegou Agar, não importa. A Bíblia diz que nós somos o quê? Diante do nosso esposo, do nosso marido, da nossa família, nós somos o quê? Um. Ali foi decisão conjunta. Porque se Abraão não quisesse, ele também não iria. Por isso que Abraão ouve a voz de Deus, pega Ismael, leva ele para o deserto, assenta ele numa árvore e se despede do filho. Não que Abraão não amasse Ismael, era filho. Não que você não seja apegado a algo que você tenha. Talvez você fale, vai me fazer muita falta. Mas eu quero dizer para vocês, não se preocupe. Quando Ismael sair, Isaac vai crescer. Quando Ismael for embora, Isaac vai se tornar a promessa. Creia que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu na sua vida. Creia e não viva com essa palavra. Desistir. Não viva com essa pergunta na sua cabeça. E se eu desistir? Se você desistir, você vai se livrar do problema? Se você desistir, você vai resolver a dificuldade? Não. Mas se você não desistir, certamente você vai vencer o problema e você vai vencer a dificuldade. Certamente você vai viver o Isaac da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Não desista. Independente do que for. Não desista. Eu estou falando isso, meus amados irmãos. Eu estou falando isso para a minha vida agora. Para mim, para a minha alma. Estou falando isso para o meu espírito. Eu falo isso todos os dias. Eu estou falando isso para mim. Flávio, não desista. Segue em frente. Se Ismael precisa ir embora, mande Ismael embora. Se Ismael precisa ir embora, tire Ismael da sua vida. Eu não sei qual é o Ismael da sua vida.
Eu tenho orado a Deus para me mostrar qual é o Ismael da minha vida. Eu tenho orado a Deus. Às vezes Ismael chega na nossa vida como chegou na vida de Abraão. De uma forma que a gente acha que ia resolver o nosso problema. Mas o problema não ia ser resolvido com Ismael. Não ia ser resolvido com Ismael. O problema ia ser resolvido no tempo de Deus. No momento que Deus gerasse Isaac no ventre de Sara. Levante suas mãos aos céus agora. Levante suas mãos ao céu. Clame ao Senhor. Coloque diante de Deus agora. Coloque diante do seu Pai. Eu quero dizer que assim como a gente olhou para os nossos filhos com alegria, com amor, Deus ele está olhando para você nesse momento. Esse momento que você está entregando na sua alma ferida, machucada. Você está entregando para Ele falando, Senhor, qual é o Ismael da minha vida? Deus ele não desiste da sua vida, Ele não desiste de você. Não importa o que você fez. Não importa para Deus. Jesus conhece o seu inteiro. Jesus conhece a sua alma, o seu coração. Quantas vezes você caiu? Meu Deus, não desista, caia e se levanta. Mas a tristeza. Coloque diante do Pai agora. Clame ao Senhor. Peça a Ele para te revelar o seu Ismael. E diga, meu Deus, me revele que eu vou mandar embora. Eu vou tirar da minha vida porque eu quero viver o fruto do Espírito. Eu quero viver o fruto da promessa que é Isaac.